aconteceu aquilo que o Castelo Branco lutou, o Trave tinha lutado num dia antes, venceu as 3 lutas na noite, e aí a gente foi no dia seguinte para a luta do Castelo Branco. Só quando chegou lá, o Castelo Branco, depois de fazer 25 minutos de luta, já tinha quebrado a clavícula aos 15 minutos e lutou mais 10 com a clavícula quebrada. Quando acabou a luta, foi aquela bagunça toda, a gente no corne e os russos jogando coisa em cima da gente, jogando garrafa de plástico de água, foi um tumulto muito grande. E aí o Lapenda pegou o microfone e falou, se continuassem a jogar coisa no nosso corne, ele ia parar a luta. E aí a organização deu um basta, os caras seguraram a onda, e o Castelo, quando terminou a luta, foi uma bagunça muito grande, o Castelo dominou a luta o tempo todo e acabaram dando a vitória para o russo. Aí houve o Lapenda, reclamou muito daquilo, e depois acabou aquela luta sendo empate. Só que foi um roubo muito grande, que quem viu a luta, o Castelo dominou a luta o tempo todo. Só que acabou a luta, e daqui a pouco a clavícula do Castelo. Aí foi um desespero para todos nós. Por quê? A gente tinha que procurar um hospital, e aí o que aconteceu? Os caras da organização lá que conhecia levou o Castelo para um hospital. Só que o hospital que o Castelo ficou internado, o pior hospital aqui do Brasil, se tiver um, é 5 estrelas em relação àquele que o Castelo ficou. E aí, o que aconteceu? Foi o Fábio Gurgel e o Traven levar o Castelo. Ficaram a noite toda com o Castelo naquele hospital, e era um hospital que tinha uma ala, que tinha gente que era maluco, e o médico que cuidava do Castelo, ele fumava e jogava fumaça em cima do rosto do Castelo, botaram o Castelo numa maca, enfaixaram o Castelo todo, de vez em quando aparecia maluco, fumando e falando alto, e aí ficou o Traven e o Fábio Gurgel tomando conta. Quando foi na manhã seguinte, foi eu, o Marcelo Alonso, para poder render o Fábio e o Castelo. Quando a gente chega lá, que o Marcelo Alonso olhou aquele ambiente, ele chamou de hospitreva, porque o local era um local, parecia um local fúnebre. Era uma coisa de maluco. Mas aí, como eu também sei lidar com maluco, porque é uma doideira que a gente vê, eu falei, a gente tem que tirar o Castelo daqui, e o Castelo falou, eu não posso ficar aqui. Esse lugar aqui é uma maluquice, eu não consegui dormir de noite. Só que a nossa viagem era à noite. Se o Castelo não saísse dali, a gente ia ficar mais um dia e ia ter que remarcar nossa passagem. E aí, o que a gente ia fazer? Começou o Marcelo Alonso querer conversar com alguém da direção médica para poder ver a situação dele. E aí, que ninguém falava inglês. Aí o Marcelo Alonso falando inglês com o cara não entendendo nada. Aí o Marcelo chegou e falou, porra, nós estamos fodidos. O cara não entende nada em inglês. E não tinha ninguém que entendia nada em inglês. Só que eu falei, nós estamos fodidos. Nós vamos ter que sair com ele daqui, vamos juntar as coisas do Castelo e vamos sair daqui. Aí o Marcelo Alonso, todo educado, falou, eu vou tentar mais uma vez ali na enfermaria, ver se alguém me entende. E ninguém entendia. E o Castelo falava, eu estou com dor e eu tenho que sair daqui. E nós temos que ir embora hoje porque eu tenho que chegar no Brasil. Que isso aqui eu não tenho condição de operar isso aqui, senão eu vou morrer. E aí aconteceu o seguinte, veio o médico que estava cuidando dele. Só que eu percebi que o médico era viado. E aí
Aí eu falei, Castelo, esse médico é viado, e ele tá te olhando demais. Aí o Castelo Branco falou, eu tô com muita dor, Cláudio, não me faz rir, não. Eu falei, esse cara tá te olhando demais. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não falo russo, não falo inglês, muito mal português. Então eu vou fazer a língua dos sinais. Quando a gente se reuniu, tá o Marcelo Alonso tentando dialogar em inglês e o cara nada. O que eu fiz? Eu fiz um sinal. Eu botei o Fábio, eu botei o Castelo Branco em pé, o médico de frente, e aí eu comecei a fazer um sinal. E o sinal tinha que fazer gesto. Eu falei para o médico, eu fiz um sinal assim, ó, Castelo vai te comer, você vai ficar de 4. Aí eu fiz o gesto assim, ele vai enfiar. Aí o Castelo, pelo amor de Deus, Cláudio. Aí eu falei, escuta, o Marcelo Alonso, à altura do campeonato, virou o rosto, tava vermelho. Mostra o médico aí, Léo, pra galera ver. Essa cena, a gente tem a foto desse momento. Aí no final o médico liberou, eu peço para tirar foto. Aí olha a cara do. Ó, o Claudinho mete-lhe um chifre no médico. Aí eu peguei, parece que o médico estava entendendo o gesto, e eu meio que fiz um sinal que o Castelo ia voltar à noite para comer ele. E eu fazia o gesto. Aí eu falei que a gente tinha que ir pro hotel, eu fazendo gesto, e o Marcelo Alonso falando inglês, hotel. Eu falei, o Marcelo Alonso, hotel é o caralho. Esse filho da puta não tá entendendo nada. A única coisa que a gente vai safar daqui é se o Castelo comer ele. O Castelo não aguentava. Aí o que acontece? Eu aproximei o Castelo de perto dele e mandei o Castelo botar a mão no ombro dele e dar uma chamada no ombro. Aí, nessa hora, a gente fez um desenho que precisava do papel com liberação. Rapaz, esse médico foi lá na enfermaria e trouxe um papel. Esse papel ficou... Mandei Castelo abraçar, mas ele trazer para dentro dele. Aí nós tiramos as fotos, botei esse chifrinho atrás, e quando estava indo embora, eu falava para o médico, ele apontava, Castelo vai voltar e vai te comer, assim. Aqui o Marcelo Alonso, pelo amor de Deus, nós vamos ser presos. Rapaz, você fazia gesto, o médico já. Eu falei, porra, o médico já tá entendendo essa porra, não é possível, cara. Eu sei que E o Castelo foi um guerreiro, né, cara? Porque ele rompeu a artéria aqui na clavícula, tava sangrando para dentro do corpo dele. E ele sentia dor quando ria, só que ele não ia ficar preso naquele manicômio, né? Então o Claudinho fazia essas coisas, o Castelo gargalhava e ria, e doía muito quando ele ria, lembra disso, Claudinho? Doía, ele, ai, Claudinho, para, porra, tá doendo, tá doendo. Porra, foi demais, essa história aí foi realmente... Aí eu me lembro... Mas aí eu me lembro que eu tinha levado um anti-inflamatório, que esse anti-inflamatório, o Castelo Branco era alérgico. E aí eu dava a ele gotas de Novalgina, eu dava a ele 30 gotas de Novalgina de 2 em 2 horas para ir amenizando, porque o nosso voo era à noite. E aí, quando a gente saiu do hospital, entramos naquele carro, que era um Lada, todo quebrado, todo fodido, meu irmão, o Castelo ria muito, aí o Castelo falava, mestre, você sabe que a minha dor até anestesiou? E aí, foi a maneira que a gente encontrou de tirar o Castelo dali e poder viajar à noite e vir embora para o Brasil. E o hospital aí ficou denominado pelo Marcelo Alonso como Hospitreva. Essa foi a história da Rússia.